Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Então, sem mais delongas, saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje, dia 13 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Rock. E como muitos já devem ter notado, eu tenho uma grande preferência pelo estilo e por isso que iremos homenagear essa data. Para me acompanhar nesta conversa, eu trago aqui dois convidados que já marcaram presença no podcast e que têm grande influência no estilo também. Primeiramente, temos o prazer de receber o grande jornalista Pedro de Luna, que recentemente escreveu a biografia do Champ, livro que eu estou lendo e que está incrível. Pedro, tudo bem contigo, meu velho? Tudo bem, Alfredo? Uma satisfação estar aqui de novo no Spidercast e agora também bem acompanhado aí do Hugo. Opa, cara, inclusive, né, grande Hugo Máximo, criador, quadrinista, criador da Liga Vingadora, do Betamax, e que também tem uma grande preferência pelo rock, não é verdade, Hugo? Olá, boa noite, Alfredo, boa noite, Pedro, boa noite aos ouvintes aí, legal estar de volta, um prazer estar aqui com vocês, e sim, né, rock and roll, é isso aí, não só gosto de ouvir, como compor e tocar e tudo mais. É isso aí, gente. E, caras, é o seguinte, eu sempre tenho essa tradição de pedir uma indicação de algo que vocês estão consumindo para aumentar o repertório do público que nos escuta. E como hoje é uma data importante, eu queria fazer um pouco diferente. Eu vou pedir para cada um de vocês a indicação de um disco que talvez seja muito marcante na vida de vocês. Eu vou começar aqui pela ordem que está aqui na minha tela, começar pelo Hugo. Então, Hugo, indica aí um disco pra galera que nos escuta. Cara, é quase como escolher um filho, né? Não? Eu ia dizer um. Quando eu imaginei que fosse fazer essa pergunta, eu ia dizer um que eu estou ouvindo agora, mas como tu falou o que marcou, então eu vou colocar o primeiro do Ramones. Que o Ed Vedder até fala isso quando introduz o Ramones no Hall da Fama do rock and roll, que eles foram os nossos Beatles, né? Porque a gente não era adolescente na época dos Beatles, mas a gente pegou uma fase ali dos Ramones, né? Então foi um disco que me marcou muito, onde eu comecei a tocar rock and roll, a montar banda e trocar fita cassete dos Ramones. Então o primeiro disco do Ramones é o disco que me marcou, que eu recomendo muito. Legal, e agora dando sequência aí, Pedro, indique um aí pra nós também. Pois é, a tarefa ingrata, você escolheu um disco apenas, não? e assim, difícil, porque sem critérios, né? Poderia ser um dos meus primeiros discos que eu comprei com meu dinheirinho, mas eu vou dizer hoje, não vai ser tão óbvio assim, não vai ser de nenhum biografado meu como Planet Hemp, nem Champignon, Charlie Brown, mas vai ser um disco que, nesse momento, eu tenho ouvido muito e tem feito muito sentido para mim, que é um álbum chamado Por Pouco, de uma banda de Recife chamada Mundo Livre S.A. Esse CD ele saiu pela falecida Bill Music no ano 2000, então ele em breve já vai fazer 23 anos, mas é um disco que eu acho muito emblemático e muito atual, por incrível que pareça. Então fico aí com essa dica do Mundo Livre S.A. Por Pouco. E eu hoje vou fazer um pouco diferente do que eu faço, porque eu sempre peço uma indicação, mas eu nunca indico nada. Como também a ideia de trazer algo marcante, eu vou trazer um disco que foi bem marcante para mim, que foi uma época lá no começo dos anos 2000, que meio que me introduziu a esse mundo do rock and roll também, né? Então, tipo, um dos discos que eu acho que assim é o mais perfeito de todos dessa banda que eu vou citar e que realmente, tipo, traz toda a essência da banda é o Hybrid Theory, da banda Linkin Park. Lançado lá no começo dos anos 2000, foi o primeiro álbum que levou essa banda a todo o sucesso que ela teve aí ao longo de sua carreira. Infelizmente ela acabou com a morte do vocalista, o Chester Bennington, em 2017, mas que continua repercutindo aí no gosto dos fãs até os dias de hoje aí, caras. Não sei se vocês conhecem, porque a gente, estamos aqui numa gerações um pouco diferentes, mas se algum de vocês já tiverem escutado e quiser fazer algum comentário, fique à vontade também.
Hugo, quer fazer? Eu conheço sim, também acho bem legal. Não é algo que eu escute normalmente, mas eu conheço sim, acho bem bacana o trabalho. Esse é um disco interessante mesmo, porque ele é um disco também, olha só, curiosamente também saiu no ano 2000, Alfredo, também vai fazer 23 anos. Eu lembro muito bem desse disco, eu estava trabalhando freneticamente como jornalista na época e fui no show do Linkin Park, o primeiro que ele fez no Brasil, que foi com Charlie Brown Jr. no Morumbi, né, no Quimera Festival, e você, como está lendo o livro do Champignon, lá mais para o final você vai se deparar com a morte do Chester Bennington, porque foi uma morte que marcou o Champignon, né? Não vou dizer que influenciou ele a se suicidar, não, mas deixou ele muito marcado pela forma como foi. Não, mas o Chester Bennington se matou em 2017. Sim, mas... Não foi ele que se enforcou? Foi, mas foi em 2017. O Champs foi em 2013. Cara, não que ele tenha influenciado a morte dele, não. Mas o pessoal comenta que o Champignon estava muito... Ele estava ficando muito impactado com mortes de suicídio, né? Então, o Kurt Cobain tinha dado um tiro na cabeça, assim como ele, o Champignon também acabou dando. E aí eu acho que foi um peri, algum cara que tocou com o Champ que falou, cara, e a gente começou a ficar ligado que tinha um monte de gente na música que estava fazendo isso, que estava se matando ou com tiro ou se enfocando, né? Porque o Peu Souza, que tocou com o Champignon, e esse antes do Chester, também se enforcou, né? Enfim, vamos falar de coisa boa, que hoje é dia do rock, bebê. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. É isso aí, galera. E para iniciarmos aqui agora o nosso bate-papo de fato, eu queria perguntar para vocês lembram o momento exato que esse estilo musical entrou na vida de vocês? Cara, não dá para dizer a data exata, mas eu tenho uma imagem, porque tinha um vizinho que tinha uma sala que dava para o portão, assim, com um janelão aberto, e na parede que ficava de frente para a rua tinha um pôster gigante, branco, com uma moldura preta, do John Lennon, com a letra do Imagine. E aquilo me marcou muito, porque meu pai tinha esse vinil. Então era uma coisa que eu me lembro dessa imagem, mas eu fui redescobrir os Beatles depois, quando um amigo meu veio de Curitiba, e o irmão mais velho dele tinha os discos dos Beatles, e a gente começou aí quando eu estava entrando na adolescência, eu redescobri os Beatles, eu lembrei desse quadro. Mas eu tenho essa imagem muito forte do John Lennon no fundo branco, meio aquele pôster oficial do disco mesmo, do Imagine, né? E muito marcante para mim essa imagem, assim. E dali e sempre foi. Não me lembro de ter colecionado outro estilo. Ouvir a gente sempre ouve, né? Mas sim, guardar na memória, colecionar mesmo é rock and roll. O John Lennon, que por sinal é uma das figuras. É difícil você falar assim, pô, quem é o cara que representa o rock nos dias de hoje, né? E a gente tem, na verdade, várias, né? Tem o John Lennon, tem o Kurt Cobain, que já foi citado aí, o Elvis Presley, o Freddie Mercury. Então, assim, O próprio John Lennon tinha uma frase famosa que ele dizia o seguinte: se um dia vocês quiserem rebatizar o rock and roll, é só chamar de Chuck Berry, né? Então, Johnny B. Good. É um cenário que a gente tá bem servido, né, de referências, e isso é muito legal, cara. Pedro, você lembra quando foi que esse estilo entrou na sua vida? Cara, lembro perfeitamente, foi nos anos 80, né? Anos 80 era uma década que a gente ouvia muito rádio, até porque era a porta de entrada para conhecer bandas e tal. Era principalmente o rádio, na TV muito pouco, jornal, revista pouco também. E eu lembro que a gente ouvia muito no rádio, começou a tocar Legião Urbana, tocar as bandas do rock nacional. Eu lembro dos meus pais indo na primeira edição do Rock em Rio em 85, isso tanto me marcou que eu vi pela televisão, ficava desenhando o festival, mas lembro, e talvez isso tenha tido também uma marca, mas não tanto, eu tinha um primo mais velho, que ele era do rock, e eu lembro que toda vez que eu ia visitar ele, cara, ele era cheio de posters no quarto, e um deles era do Ozzy Osbourne, Bark at the Moon, que é de 83, né? Então eu olhava assim, caraca, o Ozzy lá transformado em lobisomem. Esse meu primo era mais metal, cabelo grande, mas eu lembro que a minha influência para eu começar a ouvir rock foi essa galera que mais próxima de mim, sejam meus pais, meu primo ou amigos do colégio.
Você diria que o seu trabalho enquanto jornalista hoje você já fez tantos trabalhos dentro desse estilo musical, mas você diria que o que te motivou a fazer jornalismo seria o rock de alguma maneira? O rock faz parte, mas eu acho que foi a cultura underground como um todo, né? Porque aí está incluído aí os quadrinhos, que o Hugo também gosta, Uhum. tatuagem, skate. Acho que existe dentro dessa cultura underground, barra alternativa, barra qualquer adjetivo que a gente queira colar nela, tá ali o rock, e sobretudo o rock autoral, óbvio, né? Não rock de cover, e um rock de bandas mais independentes também. Tanto que a gente, durante a nossa juventude, a gente tem aquela coisa de ficar rechaçando, né, o mainstream, o cara que começa a fazer muito sucesso. E ao longo da minha carreira eu acabei trabalhando, sobretudo focando e dando destaque aos artistas do independente mesmo. E passa pra você um filme na sua cabeça quando você lá atrás curtia essas bandas, conhecia esse estilo que algum dia você estaria de certa forma trabalhando diretamente com isso? Cara, eu não imaginava que poderia dar certo, mas se tinha uma coisa que eu já sonhava, é engraçado isso, porque depois isso se realizou, que meus pais assinavam um jornal e a gente disputava as matérias, né, cortava, Uhum. colava, fazia o que a gente não sabia que era um clipping, e aí eu Uhum. ficava amarradão que eu via assim, no finalzinho, o repórter viajou a convite da produção. E eu falava, porra, será que um dia eu vou viajar a convite da produção? E aí, quando eu comecei ali nos anos 90 a ir para os festivais, e aí sendo convidado para coisas de gravadora, coletivos e tal, eu vi isso acontecendo. Mas não por ser de graça, mas por ter uma Sim. condição privilegiada, né? De você viajar com algo que vai te dar acesso ao artista, a você perguntar o que você quiser. Então, eu sonhava, mas não sabia se um dia ia acontecer, e aconteceu, e eu fiquei muito feliz. Não, é aquela coisa, né? Quando a gente tem o acesso a esses festivais, não é porque, tipo, tô entrando aqui de graça, não tô pagando, não é nada disso. A gente tem aquele orgulho de falar, putz, deu certo, a gente trabalhou tanto pra isso e olha onde estamos agora, fazendo um trabalho com aquilo que a gente gosta tanto. Eu acho que é mais ou menos por aí, porque eu sinto um pouco disso também. Tanto que a gente guarda a coleção de credencial, né, Alfredo? Sim. Assim como o fã guarda também os ingressos do show que ele vai, né? Não, as minhas estão aqui bem bonitinhas, guardadas até hoje. E eu tenho poucas ainda, eu tô no começo de carreira, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou ter mais aqui. Com certeza. Se continuarem fazendo credencial e não substituir por aquela porcaria daquela pulseirinha. Ah, sim, eu já recebi algumas pulseirinhas dessas, infelizmente elas não duram muito. Mas, Hugo, eu falo que aqui no podcast eu tenho uma certa influência pelo gênero, até por causa do estilo sonoro que eu utilizo aqui, que eu sempre procuro aquelas famosas trilhas brancas, mas eu sempre dou uma Uhum. preferência para as trilhas do rock, né? E de um contexto geral também, a gente sempre acaba sendo influenciado. Você que é um quadrinista, desenha aí super-heróis como o Betamax, como a Liga Vingadora, você diria que, de alguma maneira, a essência do rock tá dentro do seu trabalho? Ah, cara, com certeza. Eu estava aqui prestando atenção no que o Pedro estava falando e eu me lembro desse lance da imagem ser muito, do rock ser muito visual. E, como ele falou ali da questão de ser um movimento, de não ser só a música, né, cara? Eu me lembro de ter o vinil do Rock in Rio 1 e de recortar nas revistas o logo do Rock in Rio para colar no skate, para colar na mochila, entende? A gente Uhum. fazia com papel contact isso. Então, era uma época que, por exemplo, eu ouvia Ramones, eu ouvia Queen, mas eu não sabia qual era o rosto dos caras. A gente ia Uhum. descobrir, às vezes, quando passava um clipe no Fantástico, ou quando Uhum. chegava uma revista especializada, que nem sempre acontecia, era difícil de encontrar. Então a gente conhecia pelo rádio, você conhecia a música e às vezes você via o emblema, a imagem da banda. Então essa coisa do visual do rock, por ele ser, acho que talvez o estilo de música mais transgressor, o estilo que mais experimenta, que mais ousa, sem Sim. falar do jazz, é claro que é uma coisa mais oculta, né? Não é tão pop, vamos dizer assim. O rock tem essa ligação com a imagem muito forte. Eu me lembro de uma entrevista do Tarantino que ele faz a argumentação de cada roteiro e ele escolhe uma música para cada cena. E daí, depois do argumento tendo a sua trilha sonora, que ele vai para o script, para o roteiro propriamente dito. Né? Então, para mim, isso é muito, muito
não tem como separar. Tanto que se você pegar alguns arcos do Betamax, eu tenho, por exemplo, um arco do Betamax, que é o arco que o Lorde Lobo participa com o Penitente, ele se chama Contra o Vampiro do Tempo e da Memória, que é uma música do Queens of Stone Age. Então eu estava ouvindo muito aquilo, e aquela ideia de você, das suas memórias, e você ser prisioneiro delas, e eu criei um vilão baseado na letra de uma música de uma banda de rock. Então eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu trabalho ouvindo música, eu escrevo ouvindo música, eu desenho ouvindo música. É muito forte a relação que o rock tem, para mim, com a imagem e com a história, com o próprio roteiro, com a história em quadrinho em si. Porque ele não transcende apenas a barreira do som, né? Ele vai além. Às vezes é um estilo de se vestir, um estilo de cabelo, ou até mesmo um estilo de vida mesmo, né? Eu conheço muitas pessoas que levam isso muito a sério. Com Mas certeza, é legal cara. isso que o Hugo falou, é legal mesmo que o Hugo falou isso aí, porque você vê, né, Hugo, por exemplo, a tatuagem, né, como você está falando na época que cortava logo e tal, tatuagem era coisa de meia dúzia, roqueiro, né? Hoje qualquer um é todo tatuado na cara, em todo o corpo É inteiro, verdade. caiu num lugar comum. Eu comecei a fazer tatuagem na época em que até os professores te olhavam torto, né, cara? Não era uma coisa legal, assim. Eu não sei como é que tá essas questões nos dias de hoje, né? Mas antigamente eu escutava falar que se o cara tivesse uma tatuagem, ele tinha que esconder ela de alguma maneira numa entrevista de emprego, né? Senão aquilo já poderia de alguma maneira desclassificar. Eu ouvi isso da minha mãe, cara. Hoje os professores têm tatuagem, os diretores da escola têm tatuagem. Então, E eu quero pegar um gancho do que você falou aí, do rock ser esse estilo, que ele é um dos que mais experimenta, né? Que eu preparei aqui uma pergunta que eu queria saber a visão de vocês. O que destaca o rock de outros gêneros? cara, eu acho que o rock ele é diferente e a gente tem ondas, né? Então a gente tem momentos em que ele está mais em alta e que ele está Uhum. mais em baixa, mas ele sempre está lá. Então essa consistência do rock, eu acho que se deve justamente à principal característica dele, que é a ideia de germinar. Então ele é altamente identificável numa idade em que a gente tem o chamado conflito de gerações. Então a gente tem, por exemplo, eu sou formado em história, né? Então eu tenho essa visão antropológica da coisa. Quando um adolescente numa tribo indígena chega nessa idade, ele tem um ritual que diz para ele que ele não é mais criança, ele é homem. Então ele tem uma metáfora, um simbolismo que vai ajudar ele nessa construção adulta. Nas sociedades civilizadas, a gente tem essa ideia branca, assim, a gente não tem não fica claro as fronteiras. Você não é mais criança, mas você ainda não é adulto. Então é aí que se dá o chamado conflito de gerações. E o rock, eu acho que ele é a trilha sonora favorita, é a que mais encaixa, naturalmente encaixa nesse estado mental que todo ser humano passa. E tanto que é nesse momento que a pessoa é mordida pelo bicho do rock, né, cara, na adolescência. E aí a maioria das pessoas vai ficar marcada e vai sempre ouvir aquelas bandas que eu ouvia quando tinha essa idade. Então eu acho que o principal motivo do rock ser constante e se destacar dos outros estilos musicais e ele permanecer, ter tantos altos e baixos, mas continuar, apesar de outros estilos caírem no esquecimento e não retornarem com tanta frequência, é justamente esse fato dessa identificação com a adolescência, com a rebeldia. Ele dá voz ao que o adolescente ainda não tem maturidade para descrever. Ele é a metáfora perfeita, né, da calça rasgada, do couro, do pino de ferro, da tatuagem, do piercing, do brinco. Então, eu acho que esse é o motivo pelo qual o rock é o rock, né, cara? Eu lembro, isso aí que você falou me lembrou um período, né, da minha vida que eu morei numa cidade pequena, que eu já comentei várias vezes aqui no podcast, né? E assim, era um lugar que por mais que eu tivesse ali meus amigos, por mais que eu tivesse a minha família que eu gosto, que eu frequentemente vou lá passear, visitar os conhecidos e tudo mais, no período que eu morei lá, foi justamente o período da minha adolescência e foi o período que eu passei a ouvir rock numa cidade pequena que que o estilo que prevalecia lá era o forró. Né? E Festa eu, estranha com gente esquisita. exatamente, cara. É assim, eu me sentia tão deslocado lá,
mas tão deslocado que naquela cabeça de adolescente eu queria ser diferente. Né? Uhum. Então, isso casou para que eu começasse a ouvir aquilo, não só ouvir, mas sei lá, tipo, adotar um estilo de se vestir também diferente das pessoas, para que também mostrar para as pessoas que eu era diferente. Uma bobagem, eu sei, né? Mas, tipo, era a minha cabeça que via justamente nesse período que a gente tá mais rebelde, por assim dizer, né? A resposta para a pergunta que tu não fez, né, cara? Humberto Gessinger fala isso, que a música é um motivo para as pessoas se juntarem, né? E o rock, além de ser um motivo para as pessoas se juntarem, ele te dá uma explicação, ou pelo menos um anestésico para você se sentir deslocado e diferente, né, cara? Então acho que é bem isso mesmo. Exatamente. E você, Pedro, qual que é a sua visão? O que que você acha que mais destaca o rock em relação a outros estilos para ti? É bem legal saber que o Hugo é historiador, eu não sou, mas eu adoro história, e, pô, acho que se eu não tivesse feito comunicação, teria feito história, porque o rock, ele surge ali no final dos anos 40, sobretudo na década de 50, misturando justamente três gêneros, né? O blues, o country e o jazz. Ele vinha ali, Uhum. tanto que no primeiro momento tem até uma conotação também espiritual, da música negra, uma coisa bem emocional, mas eu acho que ao longo dos anos, o que vai caracterizando para a sociedade que é o rock é o peso, que vem através, sobretudo, de uma guitarra amplificada e de uma bateria pesada. Né? Isso acaba trazendo, isso aqui é pesado, isso é rock. Mas, claro Uhum. que não só essa parte musical, mas, como bem o Hugo falou, o visual completamente. Se na época de Chuck Berry, Elvis, você tinha topetes e danças e roupas, calças justas e tal, era o visual da época, o rebelde daquela época. Depois você tem terninhos com os Beatles e depois você tem ali, que eu acho que é o grande momento mesmo que o rock conquista uma identidade visual, que é o punk, né? O momento do punk, as calças rasgadas que ele bem citou, o moicano, aquela mistura toda da rebeldia. E aí, claro, junto com o visual tem que vir uma atitude, um comportamento, senão você fica sendo apenas a embalagem sem conteúdo. Então, acho que hoje o rock ele é tudo isso. Ele significa uma música pesada, ainda que você possa ter um rock baladas e tem rocks mais tranquilos, mas ele é todo amplificado. Ele, em geral, ele tem o baixo, a guitarra e a bateria, né? Um teclado, se quiser, bota, mas não é o que a essência é o power trio. O visual, com certeza, a gente teve aí a última grande leva da moda de rock, foi há muito tempo atrás, que foi o emo, que foi a galera Uhum. pintando o olho, pintando unha, etc e tal. E o comportamento, que é o que, na verdade, me mordeu a gostar e querer ser roqueiro, foi isso, chegar num lugar e ser diferente de todo mundo, ter uma roupa diferente, um comportamento diferente, uma visão de mundo diferente também. A gente tem aquela falsa impressão, né, que hoje eu vejo isso meio que como talvez uma inocência da minha parte, mas é aquela falsa impressão que tipo, sei lá, a gente tá se sentindo meio que superior à galera lá daquele tempo, daquela região, mas de certa forma, né, a gente meio que sente aquele orgulho, né, aquela parada, puxa, olha só o que eu curto aqui, né. E não só isso, né? Tem uma coisa de identificação que é muito legal, que se você pegar de anos atrás, que o roqueiro, ele rapidamente se identifica com o roqueiro quando ele cruza na rua, se o cara olhar a camisa. Pô, você tá com a camisa de uma banda, eu tô com outra, eu tô de um festival, de um evento. O roqueiro, ele já tem um código que ele vê no outro, né? Mas isso está cada vez mais subjetivo, porque está tudo ficando tudo tão pasteurizado, né? Como eu falei da tatuagem, que antes podia diferenciar. Hoje, qualquer jogador de futebol é tão tatuado quanto um roqueiro, mas as camisas e as roupas também, né? Por exemplo, um exemplo que eu falo muito para minha esposa: tênis Vans. Tênis Vans, durante anos, era uma coisa que só skatista sabia o que era a marca de tênis Vans. Hoje qualquer um usa tênis Vans, qualquer um, mesmo o cara nem gosta de rock, nem saiba nada do rock. Então tá um pouco mais difícil você, só no visual, saber se um cara é realmente de rock ou não. O All Eu acho que Stars também, né. All isso, Star. eu acho que o rock foi vítima do próprio sucesso, né, cara? Então você vê que a estética do cinema mudou e você vê músicos de outros estilos musicais que adotam um visual de roqueiro, né, cara? Vamos chamar assim. Uhum. É a jaqueta de couro, é um cabelo diferente, a estética de palco, o jeito que o palco é montado, o jeito de se movimentar, coisa que os outros estilos não se importavam muito, né? Acabaram
essa pasteurização vem justamente do sucesso. As pessoas copiam, emulam e imitam porque funciona, porque dá certo, né, cara? E dá um certo orgulho mesmo, como o Alfredo falou, cara. Você se sentir diferente, você chegar num lugar e as pessoas te olharem, tudo mexe com a vaidade, mas também é um escudo, né, cara? Porque a adolescência é uma fase que tu se sente um estranho, né, cara, no ninho e é aquela coisa que quando você, principalmente quando você vai se meter a escrever ou mexer com arte, letra de música e poesia, ninguém entende a minha dor e tal. E isso é um escudo para as inseguranças que tu tá passando naquele momento, né? É bem legal isso que você falou, viu, Hugo? Porque realmente, se você coloca hoje uma foto de um sertanejo, um artista do pagode e um roqueiro, tá todo mundo tão parecido que fica difícil só olhando uma foto saber quem é quem. E eu lembrei que uma das coisas que nos diferenciava era o cabelo comprido, né? Porque assim Sim. como a tatuagem, o cara cabeludo, isso vem desde também dos hippies, né? Era sinônimo de um cara do rock, o cara era cabeludo. Hoje não quer dizer nada, né? É, Verdade. eu lembro há uns anos atrás quando se popularizou, né, o Wesley Safadão, né? Uhum. E todo mundo falava, agora acabou, o cabelo comprido não é mais uma marca só do metaleiro, né? Agora tem um cara do forró aí que tá fazendo um puta sucesso e é um baita de um cabeludo. Nem sei como é que tá o cara hoje em dia, né? Se ele cortou o cabelo ou se não, mas naquela época lá os caras tiraram um barato com isso. Cara, é engraçado mesmo você falar isso, porque ainda quem sabe ainda vê coisas assim. Eu lembro um jogador de futebol chamado Rafael Sobis, não sei se vocês conhecem ele jogou no Fluminense, no Inter e tal, e ele é do rock, né? Então eu lembro quando ele apareceu com uma tatuagem no pescoço, que a gente falou: caraca, parece uma tatuagem do baterista do Blink 182. Mas só quem é do rock sabia isso, né? Porque, de uma forma geral, qualquer um ia falar que o cara tem lá duas bandeiras quadriculadas de Fórmula 1. Não ia nem associar isso ao cara do Blink, por exemplo. Eu É, acho, eu acho engraçado como as coisas são cíclicas, né, cara? Porque o punk surge em 76, a gente sabe que tem antes ali, Uhum. Television e tudo mais, mas a gente conta ali 76, vamos dizer assim, meio que oficialmente. E ele vem numa resposta justamente a isso, né, cara? Porque o rock tinha virado mainstream no FM, eram solos de 11 minutos que o pai da gurizada ouvia. E teclados, e roupas com brilhos, e capas, e laser, e tava uma coisa distante da adolescência, né? E o punk vem como uma resposta a isso. Então eu acredito que esse desgosto com. Hoje você pega o roqueiro tá vestido como um cara normal, ele tá com a calça jeans, tênis e camiseta. Né? Verdade. Enquanto os outros estilos musicais, o cara parece que ele vai subir no palco agora, assim, parece que tá com laque no cabelo e as unhas brilhando. Quando ele sorri, o dente chega a dar aquele brilhozinho de cinema, assim. Né? Então, eu acho que é cíclico e vem o brilho vem, o brilho vai, o brilho vem, o brilho vai. Hoje você vê, por exemplo, as bandas que são constantes e que tem aquela legião de fãs e que enche estádios, eles não estão mais muito preocupados com a pirotecnia, né, cara? Então eles estão mais Uhum. preocupados em fazer um som legal e ter cara de mal e tal. Enquanto o pessoal do pop, o pessoal do sertanejo é um evento, né, cara? É luz e som e tudo mais. Mas eu acho que é cíclico, daqui a pouco muda de novo, né? É isso é aí. o estilo ele vai se reinventando. E uma coisa que me chama muita atenção dentro desse gênero musical é uma coisa que eu não vejo tanto em outros estilos. Ela pode até existir, mas eu não vejo com tanta frequência como eu vejo no rock, né? Que são os seus subgêneros, né? Porque o rock, ele com o tempo ele se tornou tão grandioso que vários subgêneros surgiram dentro dele, né? A gente tem aí o metal, tem o pop rock, tem E o muitos se odeiam, né? Exato, tem uma, A tem uma variedade é desunião tão entre grande que. eles. Mas é isso que eu falei do rock ser experimental. Porque o que acontece? A via de regra, a ideia é assim, ó, eu gosto, eu vi uma coisa lá no palco, ou eu escutei uma coisa na rádio, o olhinho brilhou. É isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. Uhum. Então eu vou seguir aquele modelo, né, cara? Então a maioria dos gêneros musicais é isso. Aquele cara tá ganhando dinheiro, isso dá certo, eu vou fazer isso.
E daí o rock, você pega aquele cara que não tá preocupado no que está sendo feito, ele está preocupado em se expressar. A guitarra do cara, como o Max Cavalera começou, tinha 3 cordas. Ele falou, não preciso das outras 3 para baixo, tá bom assim. E o cara criou Porque hoje, eu até conversando com meu irmão esses dias, a gente faz um tempo já, mas é aquela coisa assim, não tem mais... Os nichos estão... A coisa está tão nichada que, por exemplo, Pink Floyd não é mais um gênero psicodélico. Pink Floyd é Pink Floyd, Titãs é Titãs, sabe? De tão diferente que é de tudo. Tem um monte de cópias para cada coisa legal. Sim. Mas eles acabam criando o seu próprio gênero, né, cara? Então, são bandas que transcendem o próprio gênero. Coisa que é difícil você ver, por exemplo, em outros estilos musicais. Claro que existem, dadas as devidas proporções, no pop, aquele cara que... O Michael Jackson, um cara que vai lá e cria. Ele é só ele, não tem outra maneira de categorizar. Mas essas subdivisões do rock, elas são tão grandes justamente por ele ser experimental e por uma coisa que o Pedro falou no começo, que eu acho que é fundamental para o sucesso do rock, o independente, cara, o faça você mesmo, a subcultura, sabe? Aquela coisa do quintal, da garagem, sabe? Eu vou fazer com 3 cordas mesmo, eu vou tocar o baixo no... Que isso vem muito do começo do Rhythm and Blues. Os caras faziam a percussão com uma tábua de lavar roupa de metal e um dedal, né, cara? O baixo era uma vassoura com um arame que dava o contratempo do bumbo, né? Bum, 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 bum. Então, se você pega essas bandas de bluegrass ainda que tocam nesse estilo... Teve uma que estava até famosa tocando AC/DC um tempo atrás na internet. O cara usava a percussão fazendo com uma tábua de lata de lavar roupa e um dedal, e o baixo era um arame numa vassoura, não tinha nota. Era quase que o baixo era uma percussão. Então esse poder de improviso, esse poder do gasto, daquilo que é mal feito e acaba se tornando único por ser diferente, que eu acho que é tão legal nessa subdivisão do rock, assim, pelo menos é o que me encanta. E vocês não acham que talvez se houvesse mais uma união entre esses gêneros, que eles existissem, mas tipo, não causasse essa rivalidade entre eles, talvez o gênero ele ainda transcendesse mais ainda do que o que ele transcende? Eu acho que a rivalidade é saudável a ponto em que ela se mantenha nisso, em rivalidade, né? Quando a coisa fica agressiva, aí eu acho que perde todo mundo. Mas eu gosto dessa rivalidade, eu acho que é legal ter essa rivalidade. E ela é meio que aparente, porque no fundo, eu já participei de coletivos pelo menos na minha experiência, né, tanto no Paraná quanto aqui em Santa Catarina, onde eu vivo hoje, o rock se unia para fazer festival, porque tudo é muito difícil, né, cara? E, vamos dizer assim, aquilo que é fornecido pelo Estado, pelo município, público, é de vez em quando, é muito raro, é muito disputado. Então eu participei já de alguns coletivos de música que a gente organizava tudo, conseguia alvará, arrumava som, conseguia patrocínio, camiseta e tal. E a galera do rock, dos vários estilos, tocavam juntos, revezavam palco, revezavam dia. Então, assim, na minha experiência, essa rivalidade ela nunca chegou em vias de fato, vamos dizer assim. Então eu vejo como saudável. E é meio que uma pirraça, ela não é muito séria, não, assim. Porque quando claro que já rolou briga, rola briga, isso sempre vai rolar. Mas eu vejo, dos coletivos que eu participei, o tipo de união que eu não vejo com outros estilos, assim. Até, inclusive, a gente já foi barrado de eventos. Por exemplo, todas as bandas que eu tive, a gente só toca música autoral. Então, a gente toca muito em festival, a gente toca muito em eventos que são diferenciados, assim. A gente teve uma época que a gente fazia Ramones, mas a gente foi convidado, porque aqui em Blumenau tem um festival famoso que acontece durante o Oktoberfest aqui, que é o Octocover, né? Então a gente sempre é convidado para fazer cover do Ramones. E aí quando a gente está fazendo esse cover do Ramones, aí a gente consegue passe liberado para tocar em tudo que é boteco. Daí toda a gente toca em tudo quanto é lugar. Mas quando é música autoral, a gente fica limitado a festival, né, cara? E a gente já foi barrado várias vezes porque tinha pop, porque tinha sertanejo, porque tinha isso, porque tinha aquilo, então não vamos botar os roqueiros. Então, os roqueiros abraçam mais os roqueiros que os outros estilos, embora exista intriga, sim. Mas eu vejo como legal, como positivo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek.
existe uma questão da letra, né, que o rock em determinado momento, a letra dele, ele defendia, determinada visão política e com o tempo também foi tendo aquela, digamos, carta de amor, por assim dizer, era um momento também para aquele cantor, para aquele artista expressar os sentimentos deles. Isso aí foi uma transição natural para a época ou sempre teve estava junto desse outro estilo? O que que o rock, no geral, ele deve expor? Pô, aí eu acho que eu vou dar uma opinião muito pessoal também, porque eu não saberia cravar uma coisa, mas eu acho que concordo também, uma coisa que o Hugo falou atrás, que ele falou, até eu gostei da frase, o rock foi vítima do próprio sucesso, porque se a gente parte do que é sucesso, né, que pode ser muitas coisas, pode ser fama, mulher, né, aquilo que Plebe Rude canta, né, grana, fama e você, poderia ser tudo isso sucesso, mas acho que o sucesso ele está mais simbolizado como sucesso financeiro. E isso é a grande desgraça do rock, porque para mim o melhor momento do rock nacional é anos 80 é bom, mas anos 90 é melhor ainda, porque o rock, ele sobretudo cresce em subgêneros como o hardcore, e o hardcore começa a ser muito incisivo nas suas letras contra esse sistema, contra o status quo, começa a falar muito sobre isso. E, de repente, quando acaba os anos 90, todo mundo querendo ser contratado por gravadora, todo mundo, né, forma de dizer, claro, sempre vão ter exceções, mas no fim das contas todo mundo querendo ser comprado para lançar um disco e, enfim, poder fazer o seu disco, um CD, etc., querendo ser cooptado por esse mesmo sistema que criticava. A gente tem essa virada do emo, que é um rock que só fala de amor, que é um escapismo puro, que não quer saber dos problemas do mundo. E aí eu fico pensando, caramba, a gente viveu esses anos horríveis agora, não só de pandemia, mas de governo Bolsonaro, e eu não tenho lembranças de músicas tocando, principalmente na mídia popular, né, que falassem daquele sofrimento que estava todo mundo vivendo, o brasileiro principalmente, ninguém falando, a não ser uma bolha de bandas de hardcore que, principalmente em São Paulo, se uniram num movimento que era o hardcore contra o fascismo, e ia para a rua e fazia shows, etc. e tal. Mas isso me deixou muito estupefato, porque eu lembro que muitos anos atrás o Herbert Viana estava cantando dos 300 picaretas com anel de doutor, e anos antes ainda a Plebe Rude falando da censura, né? Quem vai censurar a censura? Raul, porra, então a gente vai voltando para trás e vai falando, cara, cadê essa galera? Cadê esse discurso, né? Eu concordo com o Pedro, mas eu tenho um carinho muito grande pelo escapismo. o Josh Homme, do Queens of Stone Age, mesmo quando ele faz uma crítica social, ela é muito, muito velada, uma metáfora muito bem construída. E eu vi ele numa entrevista falando isso e eu achei isso tão legal, cara. Ele falou assim, ó, eu sou o músico no Titanic. Então o barco está afundando e a gente não vai cantar que o barco está afundando. Quem quiser continuar dançando, a gente é a sorveteria num dia quente. Quer entrar, tomar um sorvete, a gente está aqui. Então eu achei legal isso, cara. Principalmente de uma banda tão respeitada e madura como Queens of Stone Age. E eu acho que tem uma evolução geral, mas também tem uma evolução individual. Você pega, por exemplo, os primeiros discos dos Beatles, que inventou o que é ser uma banda moderna. Os caras compor a própria música, criar um estilo visual, criar uma marca. O Paul é o romântico, o cara é o rebelde, né? O baterista é o engraçado. Então os Beatles criou o que é ser uma banda moderna. E você pega os primeiros discos dos Beatles, então é só iê, coração, amor, saudade. E você pega aquela passagem do disco dos Beatles pela psicodelia, né? O Waking, né? O acordar, o despertar, e depois aquelas músicas políticas, mas ainda ao mesmo tempo significativas, no sentido de que o amor é a melhor resposta, tudo que você precisa é o amor e tal. Então é muito legal ver esse amadurecimento numa banda, cara. E se você pegar individualmente, é como o ser humano. O ser humano individual é lindo, né, cara? Você vê esse amadurecimento, mesmo os erros, mesmo as bobagens que fez e tal, que ela vai amadurecendo e tudo. Agora, quando tu olha no coletivo, é um estouro de boiada, é horroroso, né, cara?
E eu gosto de ver isso coletivamente, individualmente nas bandas, assim, esse amadurecimento, essa fase da música de amor, da música do escapismo. Depois o cara se casa, o cara vira pai, o cara para de fumar, o cara para de beber, o cara começa. Então você percebe várias variáveis, assim, né? Porque eu acho que se você combinar os momentos históricos com o que estava no hit das paradas, você vai perceber uma coisa comum, assim, sabe? Uma coisa cíclica. Então você tem ali a contracultura, você tem o Verão do Amor, você tem o Vietnã, e aí você tem uma ressaca daquilo em seguida. Então eu acho que a gente vai viver ainda a ressaca desse momento que o Pedro descreveu ali, que foi tão ruim, a gente ainda está digerindo isso, né? A gente teve, por exemplo, a liberação sexual nos anos 60. Daí nos anos 70 veio um desbunde total. Aí nos anos 80, em função da HIV, retraiu de novo no final dos anos 80, início dos 90, depois de novo abriu, depois de novo fechou. Eu acho que ainda a gente está vivendo uma ressaca da internet, a gente não aprendeu a usar a internet ainda, então a gente vai, sabe? Então eu acho que tem um atraso, tem um delay entre a trilha sonora e o que está acontecendo. Pelo menos é o que eu percebo nesse sentido, assim, do que acontece normalmente, né? Mas eu concordo, cara. E aqui, para dizer o Pedro que aqui também acontece, sabe? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também teve muita banda. Tem uma banda aqui de Santa Catarina que se chama Punkzilla, que tem uma música chamada Eu Odeio o Véio da Van. A van, ele é um velho que dirige uma van, cara. E esses caras detonaram aqui, cara, e assim, a galera tocava recebendo garrafada no palco, entendeu? E é muito massa esses movimentos, eles têm que existir, e é isso que eu falei da constância, cara, eles existem, embora eles não estejam aparecendo para todo mundo, né? Então é muito legal isso, cara, muito legal mesmo. É até legal, Hugo, eu não sabia, que até você falar que você era de Blumenau, e eu acabei de ler, assim, semana passada, o livro do Fabrício Wolff, né, que foi o cara que criou o Skol Rock, né, nasceu em Blumenau e eu não sabia nada disso. Sim. Eu conheço os dois, o Nico e o Nico tinha uma banda aqui chamada Ambos os Dois, que gravou uma coletânea com o meu irmão, a banda do meu irmão na bateria. Então, ele contando, né, ele falando das dificuldades que é fazer no Sul tudo, né, por causa desse conservadorismo que já faz parte, né, infelizmente na região Sul tem isso, é onde Bolsonaro tem uma votação a Santa Catarina, enfim, tem essas coisas, mas eu acho legal que você fala muito dos Beatles e eu acho que você tem uma forma de você, não precisa também agredir o político, né, você pode falar de uma outra forma, e os próprios Beatles, seja em Give Peace a Chance, onde eles falam, né, tá super atual, tá todo mundo falando sobre revolução, evolução, inflação, flagelação, né, ele cita os temas do momento, ou mesmo John Lennon em Imagine também, que ele também fala de paz, mas apesar de ser uma balada, cara, a gente tá precisando de paz, o mundo continua em guerra, tem guerra pra caralho, tem guerra na Ucrânia, tem guerra Não, mas eu acho legal nesse teu exemplo, cara, que o John Lennon, por exemplo, ele não responde, ele fala, né, nessa letra que você citou, Revolution, ele fala, né, mas se você vai partir para violência, conte-me fora, né, Isso aí. Mas depois, um pouquinho depois que ele termina a frase, ele fala, count me out, e depois in. Então, o dentro ou fora, mas ele não diz nem dentro ou fora. E eu vi o Johnny Rotten do Sex Pistols, né, o atual Peel, né, o Public Image Limitada, falando justamente isso. Ele fala, quando eles fizeram aquela música Abortion, né, aborto, eles contam a história da menina. Era uma menina do interior que foi levada para uma mesa de ferro e puxaram a criança. E o feto dizia, eu não sou um animal, I'm not an animal, né? E ele fala, em nenhum momento a gente diz que é a favor do aborto ou contra o aborto. Você tá entendendo? Então, assim, cara, é uma maturidade instintiva, porque eles eram todos adolescentes, eles estavam todos bêbados, sob influência, vamos colocar assim, né? Under the influence, então eles estavam sob influência, e eles tinham uma postura filosófica de academia, cara. Sabe? Eu estou plantando uma semente na cabeça desse guri, mas é ele que vai decidir se é bom, se é mal, se vai chutar, se vai abraçar. O problema é dele. A filosofia é diferente da religião e da ciência. Ele diz assim, cara, é contigo, é você que decide.
Uhum. Você é o significante, você que dá significado à coisa. E eu gosto das bandas, cara, como eu citei o Queens of Stone Age, os próprios Beatles, né, cara? Pô, e muita gente embarcou nessa ideia. O Raul mesmo, né? Tipo, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né, cara? Dizer tudo que eu tinha dito antes. Então eu acho esse é o papel do artista, né? O Alan Moore, que é um dos maiores quadrinistas de todos os tempos, ele fala isso. O trabalho do artista não é dar ao público o que o público quer, porque o público não sabe o que ele quer. Se o público soubesse o que ele quer, ele seria o artista e não o público. E eu acho que é uma coisa meio assim, cara. Só que não tem é instintivo, velho. Você só pode esperar tá conseguindo. Você nunca vai ter certeza. Eu acho que pegando aí uma visão de tudo que vocês estão falando, né? Contando tudo que a gente passou nos últimos anos, eu acho que o artista também ele tem aquela função de, querendo ou não, ele é um entretenimento pra gente, ele fornece um produto de entretenimento. É o bobo da corte. E às vezes a gente tá passando por um momento tão pesado que o público no geral quer é se desligar um pouco do mundo, né? E só curtir uma boa música, curtir um bom filme, um bom game, uma boa história, enfim, ele quer um bom entretenimento para esquecer um pouco dos problemas da vida. Mas, cara, teve uns artistas que lançaram algumas coisas durante este período, né? O Pedro com certeza viu lá o trabalho que o Tico Santa Cruz fez com Detonautas nesse período, né? Mas também teve uma outra banda, acho que vocês já ouviram falar dela, a banda Fresno, né? Que é uma banda muito conhecida, principalmente do movimento emo lá no começo lá dos anos 2000, depois 2008, eles se popularizaram bastante, mas eles lançaram um último trabalho deles, o último disco deles, durante a pandemia, e eles estão em tour nesse disco agora, né? E tem uma parte da segunda música do disco que se chama Fudeu. E essa música, em um determinado trecho, fala o seguinte: e o presidente basicamente quer te exterminar. E o ideal é fascista, já conquistou teu núcleo familiar. Sabe? Então, eles fizeram também um protesto, mesmo tipo sendo de um outro, digamos assim, segmento do artístico, outro segmento do rock. A banda, eles também nesse mesmo disco, em uma outra música, eles falam assim: e quem não viu que as portas do inferno abriu e eles odeiam gente como nós, que é basicamente, né, uma mensagem a toda essa galera preconceituosa, né, que está lotada e que se manifestou, perdeu o medo de se manifestar nos últimos anos também aí, seja pela internet ou até mesmo publicamente, né. E o CPM 22, em uma determinada letra, ele também fala condecorando covardes da nossa nação, né, que é falando basicamente dessas pessoas que ainda exaltam certas figuras. Então, assim, teve alguma galera que ainda Teve. fez alguma coisa em relação a toda a situação que a gente passou e que ainda está fazendo. Mas eu acho que eu concordo também com o Hugo na questão de que muito disso daí ainda está sendo digerido e que no futuro veremos muitos trabalhos falando a respeito disso. Sim, sim, até porque, Alfredo, você se posicionar sempre vai ser um risco, né? Pró e Sim. contra, né? Divide aí Marcelo D2, que eu acompanho por causa da biografia do Planet. O Marcelo, quando ele começou, o Bolsonaro assumiu, ele virou um dos caras que mais tuitava contra e Bolsonaro respondia. E claro, ele perdeu, ele perdeu muita gente que gostava dele e falou: não escuto mais você. Assim o Tico como Santa quando. Cruz também. O Detonautas, quando fez aquela música Micheque, né? Ei, Micheque, conta aqui pra nós. A grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Cara, essa música no YouTube tem 3.800.000 visualizações. É coisa pra caralho. Tem um monte de gente que gosta, tem um monte de gente que não gosta, mas foi lá e ouviu, né? Então, foi lá e viu, né? Não, total. Isso aconteceu, cara. É que assim, a gente está tão. Eu fiz um videozinho há um tempo atrás falando que nós não navegamos mais na internet, né, cara? A gente vive em ilhas, né? A ilha do Facebook, a gente vai para a ilha do Instagram, mas a gente não navega mais, né? Então a gente fica nesses países estrangeiros que não gostam da gente, que nos usam como mercadoria, né? E estabelecem pra gente as suas regras, assim, só pode postar isso, não pode postar aquilo, e só mostra pra gente o que acha que engaja. Então, a gente acaba não vendo tudo o que acontece, mas muita gente estava fazendo, muita gente se ferrou, inclusive, fazendo e falando e protestando e tudo mais. Teve uma música até do Paulo Ricardo, a música ficou parecendo abertura de novela, mas assim, a animação é muito legal porque tem um quadrinista, que é o Mike Deodato, que desenha para
para Marvel e para DC, fez o clipe, então é bem bacana a arte, assim. Embora algumas coisas me pareçam um pouco oportunistas, assim. Eu até conheço alguns artistas que evitam se manifestar justamente nessas coisas de comoção, sabe? Quando há uma tragédia ou quando há um evento muito... para não soar justamente oportunista, né? Porque teve muita gente oportunista também dos dois lados, né? Então isso é bem complicado, eu acho. É uma linha muito delicada, né, cara? Só para me corrigir, não é que ninguém tenha falado disso, mas é que a gente. Como é que se populariza? Ah, a internet é a nova televisão. Não, não é. Né? Você, para cair no gosto popular massivo, você ainda precisa de meios tradicionais, como rádio e TV. Verdade. Então, quando eu falo assim, não é que o Fresno não tenha feito Detonautas, mas para que todo mundo, o porteiro do seu prédio ao padeiro, todo mundo saiba o que está rolando, às vezes tem que estar em todas essas mídias ao mesmo tempo. Tanto que você vê que país é esse? É a porra do Brasil? Todo mundo canta isso nos shows. Isso tocava na rádio. Essa música, que é uma música, né, política, de certa forma. Porque sim, você não falando das favelas do Senado, ninguém respeita a Constituição. Caralho, isso é muito atual. Mas tocava na rádio. E ainda é uma música que transcende os tempos, né, cara? Tipo, uma música criada lá atrás, né? E até hoje ela fala perfeitamente de como está o nosso cenário, senão que a gente não evoluiu. Não, e o engraçado é que ela fala com todas as letras, né, cara? Ela diz assim, ó, todos são corruptos e não salvam. Mas ela nunca incomodou, ela nunca foi censurada, ela tocava no Domingão, tocava no... Então, no Chacrinha e tal. Não é muito louco isso? É muito louco, né, cara? Mas eu acho que é cíclico, cara. Eu acho que é cíclico. A história mostra que a gente tem esses períodos de repressão e depois de desbunde, né? Acho que a gente tá no final de um ciclo muito pesado e muito longo, mas as coisas tendem... Eu sou otimista, pelo menos, né? Se a inteligência artificial não matar todo mundo e botar a gente para trabalhar... Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero fazer aquela pergunta que não podia faltar, né? E é uma pergunta proposital, mas o rock morreu? Quero saber a opinião de vocês. Cara, eu acho que não. O rock não morreu. Assim como o punk não morreu, também teve uma fase que era o punk que morreu, né? Um dos gurus do movimento punk de Washington, né? Que é o Ian MacKaye, vocalista do Fugazi, né, cara? Que influenciou o Black Flag, o Henry Rollins e tudo mais. O Ian MacKaye fala que o punk, o rock, ele está tão interligado com o movimento do faça você mesmo, do independente, que todo garoto que fracassar em tentar tirar a introdução de Stay to Heaven do Led Zeppelin vai montar uma banda punk. Então, é impossível deter o movimento punk, né, cara? Porque o movimento punk é o eu quero ser, mas eu não consigo. Então eu vou quebrar, não me deixam entrar, eu vou quebrar a porta, cara. E a gente vive num mundo de porta fechada. O Terence McKenna dizia isso, a gente vive num mundo de portas fechadas. Então, qualquer estilo artístico que te incentiva a quebrar portas é aquela ferramenta que vai estar sempre à mão, cara. Então, o rock não morreu. Eu, conversando com o Silas, Alf, o do Capitão Gordo, a gente estava conversando e a gente chegou a falar isso num Cineverso Clube ao vivo. A gente falou, cara, eu descubro banda nova todo dia, cara. Eu estou ouvindo um cara agora que se chama Medium Building. O cara tem um sentimento nas letras, na guitarra que ele faz, cara. E assim, é verdade, cara. Eu descubro bandas novas e redescubro bandas. Esses dias eu estava ouvindo de novo, baixei tudo Cascadura, cara, da Bahia, que é lá da época do... Pô, é demais, cara. E é rock, cara. É honesto, sabe? Não tem verniz, não tem laque, não tem, sabe? A mixagem é crua, cara. É sangue, suor e lágrimas, sabe? Então tá mais vivo do que nunca, só não vê quem não quer. Eu também acho que quem morreu foi o Elvis, mas o rock não morreu, não. O Elvis voltou pro planeta dele. Eu acho que o que muda, e sempre vai mudar, é a forma como a gente se relaciona com o rock, porque o Hugo bem falou, trouxe uma visão bem de historiador, o rock é um ritmo que te fisga na juventude mesmo, porque é ali na adolescência que a gente começa a ficar rebelde,
que a gente começa a contestar. Antes de contestar o mundo, a gente contesta os nossos pais e afronta, e eles não sabem de nada, é a gente que vai mudar o mundo. Então, o que vai mudando é a nossa relação. E eu lembro que até 2014, de 2004 a 2014, eu estava morando em Niterói ainda e eu fazia um movimento chamado Horário Boia Rock, onde a gente fazia show quase todo final de semana, e eu já tinha lá mais de 30 anos, e eu ficava indignado, né, de 30 para 40, e que muitos amigos meus, que era da minha cena de juventude, não iam nos shows. E eu falava, porra, mas você tá velho, você não vai no show, sai de casa, não sei o quê. Cara, quando eu tive a minha segunda filha, aí eu parei também de ir aos shows e eu entendi que a gente muda o nosso momento, a gente não tem mais energia, a gente, porra, entrar em roda de pogo, nem pensar. Chegar com o dente, sem um dente na frente no dia seguinte para trabalhar, pô, você vai falar o que pro teu chefe? É a mesma coisa de dizer que caiu, quebrou o braço andando de skate. O cara fala, pô, andando de skate, cara, você é pai, você tem quase 50 anos andando de skate, né? Ainda tem os preconceitos da sociedade e isso acaba influenciando a gente. E eu tô da mesma pegada do Hugo, eu continuo revisitando coisas antigas, eu tenho todos os meus CDs, todas as minhas fitas demo em cassete, todos os meus vinis, e não tenho conta no Spotify, não tenho um monte de coisa, porque eu não consigo ouvir no computador. A minha relação com a música é pegar um encarte, uma capa, é ler a letra junto, é ver a foto, tenho conhecer, se possível, aqueles músicos, sabe? É um outro vínculo que essa coisa do digital não consegue criar em mim, porque é muito impessoal. A pessoa tudo fala a galera, o cara fala para a multidão, ele não quer se relacionar um a um, porque dá trabalho mesmo você se relacionar um por um. E eu sou do tempo que eu recebia as coisas na minha caixa postal, e eu respondia, e eu mandava uma carta. Então, havia uma criação de um relacionamento duradouro e verdadeiro, e não uma coisa efêmera de se sentir usado, né? Uma coisa de, você vai me botar no seu show? Ah, não? Então valeu. Então você não serve mais para mim, porque eu estou procurando pessoas que vão me ajudar, né? E eu sinto muita falta dessa mão dupla, essa via de mão dupla, que eu acho que foi isso que me seduziu a querer fazer parte do underground e do rock. No fim das contas, simplificando, fazer parte de uma grande turma que sabia de um monte de coisa boa e que era um bando de privilegiado, porque a maioria não sabia que existia todos aqueles sons legais rolando pelo mundo. Eu acho que era esse sentimento que hoje me falta muito. Desculpa se eu fui um pouco pessimista, mas eu não sou não, tá? Sou sagitariano, que é otimista pra caramba. Não, ok, isso acho que todos os dois foram bem claros. Eu tava esses dias ouvindo um podcast, e era o Badawi do CPM 22, né? E ele falou o seguinte: quem fala que o rock morreu, tá falando isso só porque não tá vendo os caras tá vendo bandas na TV, bandas no rádio, mas não tá acompanhando a cena lá fora, né? Onde realmente acontece, os shows. Porque esses caras, enquanto eles não estão na TV e no rádio, eles estão lotando show. Talvez o meio de transmissão tenha mudado, né? Mas a cena continua. E quem faz parte dessa cena tem a prova viva de que ela continua firme e forte. Mas tem uma coisa aí, só para não me alongar, porque como eu falei até com o Hugo aí, né, do livro do Fabrício, do Skull Rock, que eu estou fazendo uma pesquisa para um dos possíveis novos livros, cara, e eu fui a muitos festivais que se intitulavam festivais de rock. Tá? Seja médio, pequeno, undergroundzão, era de rock. Hoje em dia, nem o Rock in Rio não é mais de rock. Lollapalooza não dá para dizer que é só de rock. Esses festivais, sobretudo os de marca, né, os festivais ditos comerciais, eles são festivais de música. E a gente vê, pelo menos os artistas do rock, não sei se isso é para gringo ver, ou melhor, para a gente ver, para agradar, mas fala, eu acho muito legal que eu toco depois de um cara de reggae, depois é um de MPB. Eles dizem que acham legal. Eu tenho as minhas dúvidas, porque o público... Porra, na hora que se fosse tocar um sertanejo, eu saía da frente do palco, eu não iria ficar. Eu iria para qualquer lugar e voltaria. Então, eu acho que tudo tem a sua hora e seu lugar, né, cara? Me veio o seguinte exemplo, assim, começa a cena de ação no último Missão Impossível e começa a tocar um sertanejo. E aí? Não rola. É comédia, né? Não vai rolar, né, cara? Então tudo tem a hora e o lugar. Eu concordo aí contigo, Pedro. Esses festivais, eles têm muito dinheiro
envolvido neles, Sim. né? Então eles precisam de alguma maneira se pagar. E de fato, né, o que vai pagar é o sertanejo, é o pagode, é esses estilos que são extremamente populares aqui no Brasil. Não tem muito pra onde correr. Tem que Por isso que vender a gente vê. ingresso, né, cara? Tem que vender ingresso, cara. Infelizmente, claro. Tem um radialista que fala aqui, e em certo ponto eu concordo com ele. Ele diz assim, ó, você não vai... porque o cara manda pra rádio dizendo, eu não vou no show tal porque vai ter a banda tal. Daí ele falou assim, então vai lá, João, e faz o teu festival, o festival do João. Daí o João vai lá e contrata só as bandas que ele quer. É. Eu sei que tem um pouco disso, sabe? Mas é como tu falou, cara, são marcas muito grandes e tem que dar... assim, ó, eu uso esse exemplo do futebol. O cara pode bater balão, o cara pode fazer firula, mas se não botar a bola lá dentro, cara, não ganha. Então, assim, se não atrair o povão, não vender ingresso, cara, não vai, né? Não funciona. Então, é aquilo que eu falei, vítima do próprio sucesso, né? É verdade. É. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, né, eu quero agradecer aqui a presença de vocês dois aqui para bater esse papo. Foi bem legal, foi bem dinâmico, né? Eu espero que para vocês tenha sido uma boa experiência também, né? E vou deixar o microfone aberto aqui para vocês fazerem a divulgação de vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, onde as pessoas podem acessar o trabalho de vocês. Vamos começar aí pelo Pedro. Beleza, então, quem quiser conhecer um pouco mais dos meus livros, né? Agora eu só tenho feito livros, não estou fazendo mais show. Não adianta me procurar, que eu não vai tocar em evento meu. Mas aí pode entrar no Instagram, que é Pedro de Luna Freire, ou no Facebook, no Mundo do Luna. A gente tem que estar nas redes sociais. Estou adiando aí há muito tempo o projeto de ter um site para botar todo esse meu acervo pessoal no ar. Mas, né, isso tudo é custo, de tempo, de grana. Então, por enquanto, vamos de redes sociais. É isso aí, Instagram Pedro de Luna Freire, Facebook No Mundo do Luna. Obrigado, Alfredo, obrigado, Hugo. Rock and roll sempre. É isso aí. Hugo, por favor. Então, para me encontrar no Instagram é o nome do meu selo de quadrinhos, que é Hugo para Iniciantes, tá? E Hugo para Iniciantes no Facebook, Hugo para Iniciantes no YouTube também. E se tu me permite, Alfredo, amanhã, às 21h30, eu vou estar no canal do Lobo, no canal Grandes Heróis BR, ao vivo. A gente vai estar fechando esse ano de comemoração dos 2 anos da série mensal do Betamax. Inclusive, a gente vai sortear um encadernado com todo o ano 1 do Betamax, mais de 300 páginas aí, para quem estiver ao vivo assistindo a gente no canal do YouTube, Grandes Heróis BR, às 21h30. Eu queria dizer uma coisa importantíssima. Eu li recentemente que essa geração atual vai ser a primeira geração para a qual os Beatles não têm importância. Então eu vou deixar um recado para quem ouvir. Eu mando música de presente. Às vezes eu acordo e penso na pessoa, vou lá no YouTube, pego ou em alguma plataforma de áudio, copio o link daquela música e mando para aquela pessoa. Então mandem Beatles para as pessoas, apresentem os Beatles para as pessoas, vamos tornar os Beatles relevantes, não vamos deixar que os Beatles sejam esquecidos, por favor. E agradecer ao Pedro e ao Alfredo por essa... Eu sempre falo no Videozine, no Cineverso Clube, que atenção é carinho, né, cara? Quando você deixa de estar com a tua família para conversar, para bater papo, tá dando atenção. Então, para quem está ouvindo a gente também, está dando atenção, está dando carinho. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela parceria e obrigado para quem for ouvir a gente aí. Valeu. Eu agradeço a presença de vocês dois aqui, e eu quero avisar pra galera que nos escutou até este ponto, que por favor, clique no botão de seguir aí do Spotify, vamos ajudar a gente a continuar a crescendo cada vez mais, né? E também estamos no YouTube, né? Viemos recentemente para a plataforma, vocês pediram tanto, então estamos lá. Se inscrevam, deixem seu like, ativem as notificações, façam todo esse ritual padrão aí que vocês estão acostumados a ouvir. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Rock and roll! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.